estou a sussurrar e é por um bom motivo. O filme de hoje é para ver em segredo e à porta fechada. Tem maminhas e pelos públicos. Loirinhos. Cuidado com os gemidos, está bem? Em janeiro de 1983, o extinto jornal Tal e Qual colocava na primeira página o título Zanatti em filme porno. Tchan, tchan, tchan. Portugueses apanhados na máfia da pornografia. Estava lançada a escandaleira nacional que colocava uma série de atores portugueses bem conhecidos na teia de perversão e da pouca vergonha. E agora que aparece aquele dos Simpsons. O filme em questão chama-se... É o Nelson, não é? Nelson, é verdade. É o Nelson. O filme em questão chama-se Die Liebesbriefe einer Portugiesen Nonne, ou Cartas de Não Amor... sei se era bem assim. Pois. O Liebesbriefe Foi ao calha, einer já. Portugiesen Nonne. Acho que é um bocadinho mais assim. Cartas de Amor de uma freira portuguesa. Tá melhor assim? Pode ser? Está melhor assim. Uma produção Pode ser. Tá hispânico-alemã estreada 6 anos antes no mercado europeu. Hispânico-alemã e Tuga, desculpa lá. Tudo. Aqui, até Suíça. Acho que também há aqui E uma, até Suíça, uma produtora é verdade, suíça até metida ao barulho. Tinha dinheiros da Suíça Yeah. também. Este é, na verdade, um dos muitos exemplos da longuíssima cinebiografia do espanhol Jess Franco, o realizador versado no género exploitation, muito prolífero naquela altura e que, aliás, nem seria o primeiro caso de uma produção sua a passar uma temporada a rodar em Portugal. Mas que sua dela. Para além de Ana Zanatti, Henrique Viana, Nicolau Breiner e Hermano José completam quase todo o elenco principal, que inclui, não só mas também, Vítor de Souza, que nos vai fazer companhia daqui a nada para, pela primeira vez e passados quase 50 anos, reagir a algumas cenas do filme. Ele nunca tinha visto o filme. O José Santiago serve-nos, não tarda, um direto para vídeo muito pecaminoso, mas agora e já... vamos, pois, então, reabrir o convento dos padres tarados e das freiras com as mamocas ao léu e perceber se justificou aquela escandaleira toda. Cumprimentem, então, o frade franciscano de Chibata, Rui Alves de Souza. Olá! É só uma vez Olá, Rui, não é olá. Rui. Porque eu disse Rui. Não, pode O ser. R não saiu bem. É como Pode ser aquele que era o Rui. Ricardo. Rui. que Esse foi ao Big Show apareceu, 5. foi um tesourinho deprimente e desapareceu. Pronto, foi assim uma coisa. Ou então, mas há aqueles que só têm um nome. É tipo aqueles os concorrentes do Big Brother, não é? É só um nome, não é? Só tem o primeiro nome, não tem mais nada. tipo, não é? Então a gente sim. fica- Sim, é tipo Ou então o Cher. Ou então o Zé dos Fingertips. Mesmo que Ai, ele, o Zé dos e ele depois mudou de Fingertips. banda e continua a ser o Zé dos Fingertips porque Nos cartazes, não é? é entre parênteses dos Fingertips. Para a malta dizer, é esse. Fingertips. Ok, yeah. Ok, Yeah. o Zé. Pronto, ok. Está tudo bem com vocês? Está tudo. Não queres deixar o Cá também. Rui dizer o que é que anda a fazer? Ele já cá esteve. não É isso, Rui. Pois é, mas tu agora andas aí numa roda viva, pá, com podcasts, com entrevistas aí espetaculares. Ele anda a Conta-nos- tentar... Conta-nos tudo o que é que tu andas a fazer. Ele anda a tentar pôr-nos na retaguarda com convidados de excelência no seu podcast. Pois, lá está. Nós vamos ao refúgio e ele aponta lá bem para alto. Sim. Não é? Eu acho que eu e vocês devemos ter o mesmo método para sacar convidados para os podcasts, ou não? É o IMDB Pro ou não? Em tempos foi, mas eu ultimamente é redes sociais. E é disparar Também, em todas é. as direções e mais algumas. Vocês estão-se a lembrar do Senhor dos Anéis, O Regresso do Rei? Sim, Em sim. que os orcs estavam lá em baixo e estavam os outros gajos lá em cima com os arco e flechas e eles mandavam tipo centenas Helm's ou Deep. milhares de flechas. Pronto, exatamente. Sim. Só meia dúzia delas é que acertavam, percebes? E o resto... Pois, não é como eu. Pronto, é isto. É como eu. Eu fui dar assim Isso uma volta acontece grande, sempre. fui dar uma volta grande para tentar fazer aqui uma metáfora, mas pronto, acho que vocês entendem. Também não queres, o filme já é longo como tudo. Tu querias que os gajos mostrassem todos os soldados que caíram com flechas, ganda seca, não é? É pá, não, mas aquilo metade delas, mais de metade não acertavam em nada. Já viste o que era? A armadura Já era Já viste o que rija, era pá. a frustração do gajo que anda a apanhar paus ou a limar setas e não sei o quê, e mais de metade delas não acertam no alvo.
É uma frustração para o gajo que anda ali a trabalhar, já viste? Respondendo à vossa pergunta, sim, já agora faço aqui um momento de publicidade, não é? Obrigado pelo convite. Obrigado por me levarem a ver este filme, que eu tinha uma curiosidade mórbida para o ver há muito tempo. Mas também foi a primeira vez que o viste? Também. Foi a primeira vez. Foste tu, nunca tinha visto. Foi a o nossa, Paulo foi e foi a o minha. Vítor de Souza. Todos viram. Pá, Jesus. Mas pronto, já agora tenho o meu podcast de entrevistas, que é o À Beira do Abismo, que agora está de férias. Deverá voltar em setembro ou outubro. Está bem, mas vocês não têm vida. Eu estou a brincar, desculpa. Não, é verdade. É mesmo isso. É verdade. E pronto, agora além disso estou a escrever umas crónicas de cinema na comunidade de cultura e arte e a tentar, pronto, está por aí. Então também não dá para tudo, não é? É verdade. Ein Aufschrei gegen die Unterdrückung der weiblichen Wünsche dieser Mädchen, die mit entbehrenden Lippen schweigen. Pá, este filme, para quem nunca viu, trata de uma jovem de 16 anos que é forçada a ir para um convento na Serra de Aires, vejam lá vocês, onde a castidade era o menor das preocupações da Madre Superior, interpretada pela Ana Zanatti, e do Padre Vicente, o único homem num harém de devotas devassas. E, contudo, Maria esforça-se por manter os seus votos e, devido à sua vontade de denunciar o que se passa dentro das paredes do convento, é julgada pela Inquisição e condenada à fogueira. Valeu-lhe a intervenção divina do príncipe Manuel Gonçalves, que dita o fim do embuste e manda prender os culpados. E tu, entretanto, contaste o filme todo, está fixe, ok? Mas é que o filme não tem mais história do que isso, de facto. A questão é, isto remete-me aqui, isto é baseado nas cartas de amor da Freira Mariana de Alcoforado. Mais ou menos, não é? Consta que é livremente inspirado, sim, tens razão. Sim, porque aquilo acho que eram cartas, eram textos românticos, questão. não tinham, para já não tinham aquela sexo e sangue e aquelas coisas todas mórbidas. Tanto que vários textos dela foram adaptados para outros filmes, foram usados como base para outras histórias em outras adaptações cinéfilas. É possível, mas para aí já não me meto, já sabes mais que eu. O facto de ser um argumento muito simples remete-me aqui para uma outra questão, que é o facto deste filme usar zooms a torto e a direito. Pá, este filme tem imensos zooms. Tem zooms que começam lá, vem uma carruagem a 100 metros de distância e faz um zoom out à carruagem e mantém o plano até que os gajos deixam da carruagem e não sei o quê, e só depois é que passa para o interior dos gajos que saíram da carruagem a entrar. Epá, e tem imensos exemplos destes. Mas eu não achei que o filme tivesse falta de ritmo, por exemplo. Achei que o filme desenvolve. Isto, contudo, é uma estratégia que era usada frequentemente nos filmes que tinham pouco diálogo ou uma narrativa muito escassa. Para quê? Para ganhar tempo. Para que o filme cumprisse determinados ritmos ou timings para ser lançado, porque eram os critérios das distribuidoras que tinham X tempos. Eu acredito para que possa cumprir. existir casos disso, mas eu não achei que o filme se perdesse eu não sei se esta foi uma estratégia. Sim. Contudo, o Jess Franco, ele neste ano, estamos a falar de 1977. Sim, ora, sim. Deixa-me cá confirmar. Eu acho que ele realizou. Ele tem só 9 filmes só neste ano. 9 filmes neste ano. É verdade. E no ano anterior ele realizou 10. E em 73 realizou 11. Ele está quase ao nível do Steven Seagal neste momento. Yeah. Pronto, ele só não bate o Steven Seagal porque entretanto já bateu a bota. Yeah. Mas eu acho que era uma estratégia de defesa dele para fazer cortes na edição, percebes? Esta questão dos zooms, a forma, porque era um realizador prolífero e arranjou aqui uma estratégia para se proteger na edição. Isto é a minha teoria, como é óbvio, vale o que vale. Eu não conheço a cinebiografia do homem, deve ter sido o primeiro filme dele que eu vi, aqui confesso. E a ideia que me dá é que este filme, em termos de valores de produção, é dos melhorzinhos da carreira dele, parece-me. Porque tem imensos exteriores, os gajos tiraram partido a torto e a direito de uma data de monumentos portugueses, não é? Foi gravado ali em Sintra, né? E no Mosteiro dos Jerónimos. Sim, essencialmente. Acho que o convento onde... Aquilo é um mix, há ali um mix de locais, para parecer que é tudo ali no mesmo sítio.
mas essencialmente eu diria, pá, 70% foi tudo numa coisa em Cascais. É agora não me lembro do nome daquilo em Cascais, mas eu já vos digo. Mas eu acho que não podes confundir duas coisas. Uma coisa é valores de produção, outra coisa é os sítios onde é gravado ou filmado. E no caso dele, pronto, a história, eu pesquisei o pouco que há para saber sobre este filme, ou que está disponível, vi aquela reportagem da SIC de há uns anos e etc. Sim. Está muito boa essa reportagem. Ele foi aquele tipo que apareceu, tinha já as autorizações todas, porquê? Porque ele já não era o primeiro filme que ele rodava em Portugal, já tinha feito vários, e depois ainda fez depois deste, ou antes deste, ou durante este, já não sei. E a questão é, a produção por si também não tem muito dinheiro. E dá para perceber isso, mas como está em sítios tão bonitos e tão imponentes, parece que houve ali muito investimento, mas eu acho que não. Eu acho que é um filme extremamente low budget, só que ele teve a sorte de vir para um país onde qualquer coisa estrangeira claro. É muito bonito. E se calhar nem pagou nada para usar os cenários que Palácio dos Condes de Castro Guimarães, em Cascais. É lá que a ação principal, a maior parte do tempo, decorre. Dentro e fora. Aquilo que o Paulo estava a falar da duração do filme, parece-me que a maior parte dos filmes dele anda à volta desta duração, porque também eram filmes feitos, é quase fazer filmes a metro, não é? Ele fazia determinados filmes porque conseguia acordos de era mesmo enlatados, era uma fábrica de enlatados. E este filme está ali a bater a hora e meia, e honestamente, eu não sei se vocês sentiram isso, mas os últimos 10 minutos para mim foi mesmo apressado para fechar o filme. E aparece o Herman a fazer de príncipe para salvar o dia e acabou, pronto, fim. Mas aquela fogueira também não convencia ninguém, pá, desculpem lá. Estava a começar, com ramos verdes. Paulo. Mas era meia dúzia de ramos e ela estava lá tão em cima. E ainda por cima ramos verdes, pá, aquilo nunca chegava a ela. Ainda bem que o Herman chegou, senão aquela população tinha que esperar para aí umas 2 horas. Era uma inquisiçãozita da treta, digo já. Por que raio é que ele vinha tantas vezes a Portugal? Alguém sabe isto? Era mais barato, muito provavelmente. Era mais barato e nós aceitávamos, porque ele era estrangeiro. Não, nós éramos um país... Mas foi o único que se apercebeu disso? Uma revolução... Havia uma revolução, tínhamos tido uma revolução há pouco tempo, e havia uma revolução cultural a acontecer em Portugal naquela altura. Havia certo cinema que só se passou a fazer naquela altura, que antes também era proibido, e de alguma forma também havia esta libertação daquilo que se poderia fazer ao invés daquilo que se faria antes, que estaria sempre condicionado à censura, não é? Acho que ele, vindo de um país que também veio de uma ditadura, acho que ele estava consciente disso, não é? Que era uma oportunidade, provavelmente. Eu não sabia, eu desconhecia que existem esta meia dúzia de filmes que o Jess Franco decidiu rodar aqui em Portugal, e eu julgo que a maior parte das pessoas também desconhece disto. Isto para mim foi uma descoberta e eu achei fascinante a ver estes filmes exploitation rodados aqui em Portugal. É quase como abrir uma caixa, um baú e encontrar lá uma coisa. Eu não sei se tiveram esta sensação. Eu também, quando comecei a descobrir, e há outro, e são tudo filmes incríveis, tipo canibais de não sei onde, e tudo assim louco. Este cinema remete-me para um estilo de cinema que se fazia mais até em França, um cinema francês, que vem ali, é reminiscente dos Emanueles. E era muito esta onda que jogava muito com os simbolismos, não é? Temos o bem, temos o mal, temos e é aquela crítica encapuçada à igreja, não é? Sim, completamente, não é? Temos aqui um estilo de cinema que foi muito prolífico naquela altura e que normalmente chegava até nós, cá em Portugal. Eu acho que era representativo também da revolução sexual do maio de 68, da nossa revolução. Juntou-se aqui a fome à vontade de comer, por assim dizer, não é? Sim. E as pessoas estavam mais libertas a todos os níveis e queriam ver outro tipo de cinema, não é? Mas tem graça que muitos este filme, por exemplo, só estreou passado para aí 5 ou 6 anos em Portugal. Foi assim uma coisa... Sim, mas isso foi muito devido à celeuma. Claro. Pois. A celeuma que houve em torno... O filme só estreou em 85, e com uma classificação para maiores de 18. Aliás, o filme esteve banido em vários países e sofreu censura quase em todos. Sim. E cá em Portugal foi em 85, sim, precisamente. A reportagem da SIC diz Cinema Roxy, o antigo Cinema Roxy na Avenida Almirante Reis, em Lisboa. A única sala que exibiu o filme na altura. Mas isto foi porque a maioria dos atores desconhecia o contexto erótico e sexual do filme.
e sentiram-se um pouco enganados pelo Jess Franco. Sim. A Ana Zanatti, ela julgava que eram apenas algumas cenas de erotismo que ela iria gravar, percebes? Sim. Pois, tu estás a ver aquela cena em que ela está ali com as duas freirinhas ou ao lado dela e de repente parece que são as pernas dela, mas de repente corta o plano e são pernas em cima de um colchão branco. Hoje é muito fácil detectar os planos que foram ali metidos a martelo. Exatamente. Eu não sei se vocês viram, eu estou sempre a remeter para essa reportagem porque eu acho que a SIC fez um excelente trabalho de pesquisa e eles têm lá uma passagem com um diretor de fotografia ou diretor de segunda unidade, que era um português, em que ele fala que aquilo eram mesmo imagens que o Jess Franco comprava a metro para meter no filme depois dele já ter sido rodado cá em Portugal. Ou seja, eles provavelmente só iam gravar close-ups com outras atrizes de penetração, pormenores, coisas um bocadinho mais... Não, penetração não há. Não há, mas noutros filmes se calhar havia, percebes? Pois sim, mas tens... nudez gratuita, sexo oral e uma série de coisas, não é? Não, isso, sexo oral não tem explícito. Tem ali um lamber carpetes valente, olha que tem. Sim, exatamente. Tem sim, mas pronto, é tudo insinuações. Tu há bocado estavas a falar disso, da revolução e das pessoas quererem ver filmes diferentes e tal. Sim. Mas antes deste filme, era como eu estava a dizer há bocado, o Jess Franco ele já tinha vindo cá gravar outras coisas em 70, 71, e já eram coisas upa-upa, já era a puxar para o sórdido. Exatamente. Eram filmes que maioritariamente estreavam em França e claro, que quase não todos eram para estrear cá. Nuas. Ele podia cá vir gravá-los, mas ele não estreava cá. Ele pensava, olha, vou filmar ali aquele país daqueles pacóvios, eles nem sabem o que é que eu lá estou a fazer. É tipo o Borat. Yakshmash, this is number 4 prostitute in all Kazakhstan. Éramos o Cazaquistão do Jess Franco, ele chegava aqui e fazia o que queria, não é? Era um pouco. Deixa-me perguntar-te, que isto que vem no seguimento que nós estávamos a falar. Vocês acham que ele primeiro viu o filme e pensou, isto precisa de mais sexo, e depois é que foi buscar as cenas, ou já fazia tudo parte daquele plano maquiavélico dele? Eu acho que ele já tinha, bem, ele tinha que ter uma referência qualquer, não é? Porque ele, para colocar a atriz naquela posição e os planos poderem encaixar, ele já tinha que ter uma referência. Das duas, uma, ou ele já tinha essas imagens como referência, ou então fê-las a posteriori, percebes? Sim. Mas olha que a Ana Zanatti, ainda assim, está envolvida em cenas. Portanto, ela sabia bem o que é que estava a fazer. Sim, não estava à espera era que aparecesse pipi. Mas olha, que quase que aparece pipi. Não, quase porque ela tem um panito na pubis. E, só que depois, quando faz os close-ups, é que aí já não há panitos. Mas contorce e há muita sexualidade, mesmo, percebes? Sim, está bem, mas isso, ela é uma atriz, não é? Ela é uma atriz. E há toda aquela questão dela lá com a miudinha, a despila e a vesti-la. Em que ela vê se o ímã dela é resistente ou não. Exatamente. Não é? Ela vai ver a resistência do ímã da miúda. Yeah. Olha, e este aqui, podemos aqui fazer uma referência precisamente à atriz principal, que é a Maria Rosália Coutinho. De ascendência Hemingway. Exatamente, de ascendência luso-germânica. Ela assumiu o nome artístico precisamente de Susan Hemingway e ela fez mais 6 filmes de cariz erótico com o Jess Franco. Yeah. Era a proteger dele. Deve-se única exclusivamente ao Jess Franco. Mas a carreira dela também dura pouco tempo, acabou ali por 83 e hoje desconhece o seu paradeiro. O que é feito dela? Mas ela era bastante prolífica. Eu não sei se ela não seria menor. Se ela não era menor, já tinha feito 18 anos há pouco tempo, quando rodou este filme. Mas era muito miudinha, olha que ela era muito miudinha. Ela era muito miúda, aliás, o corpo dela... Ela era muito gira. O corpo dela, pelas maminhas, dá a sensação que ela ainda não acabou o seu pleno desenvolvimento, por isso eu não sei se ela ainda estava na puberdade. Eu acho que sim. É possível, não é? Eu acho que se ela aparecesse aí e dissesse que afinal ela tinha 17 anos quando rodou aquelas cenas, eu aconteceu o mesmo que aconteceu aos filmes da Tracy Lords. Os filmes da Tracy Lords foram todos destruídos porque ela era menor. E o tribunal ordenou para destruir tudo. Es besteht für uns kein Zweifel, sie ist schuldig.
Das heißt, sie wird in aller Öffentlichkeit als rückfällige Ketzerin verbrannt. O nosso próximo convidado estreou-se no teatro nos anos 60 e, algures a partir da década seguinte, inicia o longo percurso televisivo em telenovelas, sitcoms e programas de comédia, graças a uma longa colaboração com o Hermano José. A Mulher do Senhor Ministro, Médico de Família, o Tal Canal, Parabéns, Hermano Enciclopédia e até a Floribela fazem todos parte do currículo do bem conhecido Vítor de Souza. Agora, o que poucos saberão é que o seu primeiro pé no cinema com projeção internacional foi, para o bem ou para o mal, graças a Jesse Franco como ajudante de padre, precisamente nestas cartas de amor de uma freira portuguesa. Já não é a primeira vez que convidamos grandes atores para falar de passados obscuros, hoje não vai ser exceção, ouçamos então Vítor de Souza. Olá, Vítor de Souza, seja bem-vindo ao podcast VHS. Obrigado por estar cá. Muito obrigado pela visita, sim senhor. Pôs-me a mexer nestes botões estranhíssimos para mim, que tenho uma certa idade. Mas pronto, finalmente estamos a conversar e espero que depois resulte bem. É a primeira vez que eu tenho esta aplicação que se chama Zoom e pedi a uma amiga minha para me pôr a aplicação porque eu não tinha. Espetáculo. Eu só tenho ali na despensa uma série de pombos correios e as minhas mensagens vão e vêm em pombinhos correios, pombas brancas, que é mais símbolo da paz, porque isto para mim é praticamente chinês. Bom, Vítor, a proposta aqui que eu lhe vou fazer é para nós recuarmos até final dos anos 70, numa altura em que o Vítor provavelmente fazia teatro, ou estava a fazer teatro, acredito eu. Sim, eu estreiei-me em 1965, sim. E de repente cai-lhe no colo uma produção estrangeira que vinha filmar a Portugal, julgo que deve ter sido mais ou menos assim, para rodar um filme. Explique-me como é que o filme lhe foi apresentado e como é que isto lhe chegou a si. Pois, eu não tenho uma grande memória desse período, nem sei o que é que estava a fazer paralelamente, e você falou em teatro, paralelamente com o convite para este filme, nem sei que produtora ou quem é que me convidou para eu participar neste elenco, cujos exteriores seriam feitos em Sintra, no Mosteiro dos Jerónimos, portanto com locais perfeitamente credíveis, digamos assim, davam para a realização de um filme. Exatamente, e portanto eu disse que sim. Lembro-me também que eu era uma espécie de acólito de um oficial, que era o José Viana, que fazia mais uma credibilidade para o filme, ter o ator José Viana. Como é que foi trabalhar com o Jesse Franco? Com o realizador? Eu nem me lembro dele. Ele só fez, mas ele estava lá, ou não? Estava, sim, cumprimentava-me, olé, buenas tardes, olé, buenos dias, que bem que eu faço espanhol, não reparou. De qualquer maneira, não me lembro nada da cara do homem. Havia uma estreante, é verdade, que era uma jovem freira. Sim, Susan Hemingway, era o nome da atriz. Era? Sim, consta que era uma rapariga portuguesa, mas ela desapareceu completamente do panorama, ninguém sabe dela. Sim, pois, não me lembro nada do Jesse Franco e também não deixou grandes saudades, portanto ainda bem que não me lembro. Ele está vivo, não? Não. Faleceu deixa-me ver que eu digo-lhe já, morreu em abril de 2013, com 82 anos. Deus me perdoe dizer isto, mas que grande maluco, hein, que ele era. O histórico dos filmes dele eram incríveis. Não é? Pois. O projeto, quando vos chegou à mão, vocês tinham noção que o filme ia ter nus explícitos, que ia ter cenas controversas? Não vi ninguém despido, felizmente, ou não. Nas suas cenas não, Falou-se a dada altura que seria um filme que teria algumas cenas com algum erotismo, não é? Aliás, de outra maneira, se fosse mais avançado do que o erotismo, estou convencidíssimo que a Ana Zanatti não aceitaria nunca o papel que lhe distribuíram, logicamente, não é? Curiosamente, eu nunca vi o filme, tenho imensa pena, gostava de ver. Mas isto é incrível porque daqui a nada vou-lhe já mostrar algumas imagens aqui do filme para comentar e para recordar. Não me envergonho, está bem. Não. Andava daqui do que nós estamos a conversar agora, sim, para a frente, só me lembro da primeira página do Tal e Qual. É um jornal semanário de grande tiragem, sim, e que publicou as fotografias de todos nós, os atores portugueses que participaram no filme,
com letras enormes a dizerem que tínhamos sido enganados, possivelmente, porque estávamos a participar num filme pornográfico. Então, Vítor, vamos então passar aqui à segunda parte da nossa conversa. Aproveito para lhe dizer que o filme existe e está a ser comercializado em alta definição, portanto o filme faz parte de um lote de filmes do realizador Jess Franco, que foi remasterizado e que está editado em Blu-ray, e eu, pelos vistos, vai ver pela primeira vez as suas cenas agora aqui em direto comigo, não é? Não é incrível? Esta cena foi naturalmente filmada no Mosteiro dos Jerónimos. Já agora, falou que vocês gravaram um filme em que língua? Foi em alemão? Tanto quanto me lembro, eu falei português. A sério? Mas olha que o filme existe dobrado em alemão. E inglês, creio eu, também é uma versão dobrada em inglês. Eu penso que foi em português. O papel que eu fazia com o José Viana, que era o meu patrão, entre aspas, éramos uma espécie de inquisição, ou coisa que o valha. Este ator é o William Burger, que contracenou com vocês nesta cena. Repare que o decor é maravilhoso. O mosteiro traz-nos aqui imagens lindíssimas. E lá, eu estou ali à esquerda, não é? Com o tal ator que você conhece, que eu não me lembro, e o Zé Viana ali ao meio. Es wird immer schwieriger, selbst bei erwiesener Untat, das Urteil zu vollstrecken, das der peinlichen Untersuchung folgen muss. Ok, aqui temos uma segunda cena. Esta cena eu julgo que é quando vocês vão levar a rapariga, a Maria Rosália Coutinho, não é? Que é a figura principal do filme. Está a Ana. Ai, que novo, estou a ver que novo que eu era, meu Deus. Já reparou que pôs-lhe uma mosca na cara naquela cena? Mas aqui nós éramos quase padres franciscanos, não éramos? Sim. Wie bedauerlich. A única imagem que eu tenho, curiosamente, nem é comigo, é com o Herman a tentar domesticar um cavalo branco que ele tinha que montar, e o cavalo não gostou muito do Herman, e ele nem estava tão gordo assim, agora era pior. De qualquer maneira, desculpa, Herman, de qualquer maneira, o que é que acontece? Acontece que o Herman quis armar-se em, olha, cavalos brancos para mim, qualquer cor, venha o cavalo. E depois de chegar lá acima, o cavalo não achou graça, ele não caiu, mas andou por ali um bocadinho de um lado para o outro. Eu teria caído, com certeza, mas é a única imagem divertida que eu tenho desse tempo de filmagens que para mim durou, sei lá, uma semana. Ist es falsch oder richtig, dass du vom Teufel besessen bist? Esta era a protagonista. Exatamente. Já não se lembra dela? Não. Pode morar aqui no meu prédio que eu não sei quem é, não faço a mínima ideia. Mas ela falava português, era portuguesa. Sim, tanto quanto me lembro, falava português, sim. Quando se é jovem com esta idade, normalmente vai sempre a mãe, não é? Sim. Não é tomar conta, mas pronto, dar alguma assistência. Isso acontece até muitas vezes em gravações de telenovelas. Tinha nu integral no filme, ela aparecia totalmente nua no filme, eram cenas pesadas. Exato, acho no mínimo deselegante agarrar no material que filmou aqui em Portugal, em que lhe abriram as portas de monumentos nacionais, não é? E que de repente ele aldraba tudo o que nos mostrou, o guião que mostrou à produtora portuguesa, se calhar também já sabia, mas os atores já não, e mexe naquilo com uma alegria enorme em estar a fazer um filme realmente violento em termos sexuais. Mas olha que, na minha opinião, não é um mau filme. Sim, tudo o que temos visto até agora, Daniel, eu estou a ver só o lado estético, não estou a ver o lado técnico, colocação de câmaras, isto e aquilo. Agora, é realmente... E mesmo a própria interpretação dos atores, não é? E não estou aqui a dizer só porque está aqui. Ainda bem que diz isso, que eu vou muito bem. Ainda ninguém olhou para mim, mas eu vou muito bem. Um abraço. Abraço, obrigado. Bom trabalho, muito obrigado. O Herman José entrou em muito poucos filmes. E o Vítor de Sousa também, né? E é uma grande referência, ele entrar juntamente também com o Nicolau Breiner. E ele ter um papel de maior relevo. Os dois a cavalo. E ele tem um papel de maior relevo que o Nicolau. E até é engraçado porque foi o Nicolau a dar-lhe a primeira oportunidade. O Herman foi uma espécie de protégé do Nicolau, porque o Nicolau já era bastante conhecido muito antes do Herman, e foi o Nicolau que lhe deu as primeiras oportunidades
de fazer o Senhor Feliz e o Senhor Contente, não era? Sim. E foi aí que o Herman ganhou visibilidade. E depois passa aqui, logo para o papel do príncipe, e o Breiner é um pajem do príncipe, não é? Eu acho estranho é o facto do Herman ter dito, lá está na tal reportagem, que falava alemão, isso foi uma grande mais-valia para entrar no filme. E depois temos o Vítor de Souza. Que a família dele, a família do Herman, ele tem uma parte da família Kripal. É Kripal, exatamente. E ele próprio nos créditos do filme está Herman Kripal. Com 2 N's e Kripal. Mas depois o Vítor de Souza diz que tanto quanto se lembra gravou tudo em português. Sim, claro. mas isso, ouve lá, isso eu acho que poderia ser uma mais-valia na altura por causa do dubbing, dos lábios de alguma forma coincidirem com alguma coisa, e o Herman poderia ser uma mais-valia nesse aspecto. Mas eu acho que não houve ali grande preocupação com isso, porque a maior parte dos atores, como saíam mais barato e eram locais, atores locais, eles gravaram tudo em português, era como os Western Spaghettis, havia muitos gajos que eram italianos, e depois aquilo era tudo dobrado em inglês e até noutras línguas, espanhol, italiano e não sei o quê. Exatamente. Portanto, Era giro pensar como é que seria, por exemplo, uma cena em que está um americano, um francês e um italiano todos na mesma cena. E entram todos num bar. E entram todos num bar, não é? Eu acho que quem há de ter uma opinião também especial sobre os filmes de exploitation há de ser o José Santiago. Sim. Eu acho que ele deve ter lá a gaveta especial dele, lá na parte mais obscura lá da estante dele, e vamos ver qual foi a surpresa que ele nos trouxe desta vez. Surpresa do género, aqui. Não é? Olá, sejam muito bem-vindos ao Direto para Vídeo. Estamos em pleno agosto e a malta do VHS decidiu falar de freiras. Está bem, e eu decidi pegar num dos meus filmes mais acarinhados de freiras, não sei se fica bem dizer isto, mas chama-se Killer Nun, ou The Killer Nun. É um daqueles filmes italianos, portanto o título original nada tem a ver com Killer Nun. Chama-se Suor Homicida, Suor e Homicidi, se a pronúncia não me atrai soar, e é um filme com a Anita Ekberg, que podem conhecer de outros filmes como La Dolce Vita, por exemplo, só que ela aqui é uma agarrada às drogas duras e está a fazer a vida negra a uma série de pacientes num hospital. A vida negra inclui espetar-lhes coisas na cara e torturá-los de forma bastante sexual. Este filme esteve banido durante muito tempo no Reino Unido. Felizmente a Shameless, uma editora que eu gosto muito, que tem estas capas amarelas, isto porque faz parte de uma coleção que, se eu fizer assim, podem ver que está aqui. E decidiu restaurar este filme aqui em DVD. Ainda não tenho a cópia em Blu-ray, mas é engraçado o tom que eles dão a estas edições, uma vez que, não sei se conseguem ver, esta senhora tem a boca tapada, mas se conseguirmos ler, diz Father, I've been a murderous whore, que deve querer dizer alguma coisa como Pai, eu fui uma valente homicida. Para além disso, o subtítulo The Killer Nun, aqui nesta edição, será que dá para ver? Diz At last the slut is uncut. E é isso mesmo, temos aqui a Slut na sua versão mais ou menos púdica, e é um filme cheio de coisas desavergonhadas, tipo nudez, homicídio. E se não vos basta a Anita Ekberg neste filme, também temos um senhor chamado Joe D'Alessandro, que podem conhecer de outros filmes de Andy Warhol, especialmente dois. Um é Carne para Frankenstein e o outro é Sangue para Drácula. Portanto, há aí um tema. E são dois filmes que eu recomendo também vivamente, mas para já fica aqui esta sugestão com uma freira, The Killer Nun, Suor e Homicidi, ou a freira Putéfia, diria. Portanto, é tudo por hoje do Direto para Vídeo. Dizer só que esta edição está muito barata na Amazon e inclui ainda uma entrevista com a Anita Ekberg, que é sempre interessante, e certamente vai fazer as vossas delícias nestas noites de verão, que
que não têm sido muito quentes, mas são o verão possível em confinamento. Por isso já sabem, Killer Nun é um filme de freiras super divertido, super violento, super erótico para vocês e com muito carinho deste José Santiago que vos fala. Sim, muito bem, opa, sempre a surpreender o Zé Santiago. Gostaste, Rui? Eu gostei e acho que eu perguntei ao Rui, mas poderia pronto. ter... eu adorei. Olha, mas eu acho que várias outras referências que poderiam ter ficado aqui também muito bem dentro deste género seriam praticamente a filmografia do Pasolini, não é? Do Pier Paolo Pasolini. Pois, mas eu acho que ou do Joe D'Amato, né? Também não, são escalas diferentes. Eu acho que o Pasolini tinha um cunho exploitation mais aligeirado, enquanto que o Jess Franco era mais artista. Era isso. E o Jess Franco entra com a sensibilidade de um bulldozer numa loja de candeeiros. Agora, é isso mesmo. Descrição perfeita. O Joe D'Amato é, como é que eu ia dizer? Não, é porno que ele ou opta gravar a penetração ou não. Olhem lá, este filme na altura, os jornais, só para chamar a bronca, né, chamaram isto do primeiro filme pornográfico português. Vocês estão afim desse título ou não? Claro que não era. É óbvio. Mas por não ser o primeiro ou por não ser pornográfico? Não é pornográfico, pá. É um filme erótico, se calhar está ali na fronteira, não é? De ser quase mais qualquer coisa, mas não há penetração, percebes? Vê-se os pipis, vê-se as maminhas. Eu acho que um filme pornográfico é feito com o único propósito de a malta sacar o marsápio e esgalhar, não é? Este filme não é? Não, a malta, tanto que isso aconteceu no confessionário, a malta pode sacar do margalho e friccioná-lo e não haver penetração. E a motivação acho que não é por aí. Sim, mas tu percebes bem quando é que o filme está muito focado numa coisa ou não. Não, mas Daniel, isso depois depende, cada espectador tem a sua sensibilidade e vai ao que vai com determinados objetivos. Agora, sim. Cada um é que sabe de si. Sim, agora, okay. Este filme não é pornográfico. Pornografia tem que haver penetração explícita. Mas ouve lá, mesmo que se visse ali um caralho entrar por uma cona adentro neste filme, eu continuava eu continuava a não chamar este filme de pornográfico. Por exemplo, o Lars von Trier tem aquele filme, como é que se chama? Sim, o Anticristo. É duas partes, o Anticristo. Não, tem o Anticristo e tem o outro, que é dividido em duas partes, que é aquele dos viciados em sexo, né? Do Shia LaBeouf, pá. Ambos os filmes têm penetração e muita penetração e não os considero filmes pornográficos. Aí é aquela linha cinzenta, porque é assim, um filme pornográfico, todas as cenas têm sexo, não é? Sexo explícito. Pois. Tu tens, por exemplo, o Fantasma do João Pedro Rodrigues, não é? Que tem algumas cenas de sexo explícito. E o filme estreou em Veneza e em Cannes. Qual foi a intenção do realizador ao incluir aquelas cenas? Foi chocar a audiência? Foi dar mais realismo à cena? Foi o quê? Eu acho que tu às vezes como artista tu podes ter uma visão... Tal como o Canibal Holocausto. Tu tens a cabeça da tartaruga a ser decepada, tens o macaco a ser morto e a ser esquartejado. Aquilo é obviamente para chocar a audiência. É com o objetivo de provocar celeuma. Eu não concordo contigo. Eu acho que um realizador, quando faz aquilo, já faz com uma intenção. Está bem, mas repara, eu acho que há realizadores que colocam sexo explícito num filme com o intuito não de te causar excitação ou o que seja, no fundo é para... É realismo. Exatamente, é assim, as coisas acontecem assim. Eu acho que isso é uma desculpa para esconder. Basicamente para dar uma garantia de segurança aos atores que estão envolvidos na cena. Que aquilo é arte que afinal andam os realizadores todos a enganar os atores com não isso. São todos. Eu percebo o que o Paulo quer dizer e o que eu digo, não percebes? Não, eu percebo onde é que ele quer chegar e tenho de lhe dar algum crédito, porque as cenas de pipi explícitas que há neste filme
para mim são só por um puro e simples motivo, é para vender bilhetes. Não há aqui nenhuma visão concordo, artística. Mas, por exemplo, no Nymphomaniac não concordo. O Lars von Trier, o que é que tu achas que o Lars von Trier tem feito na filmografia dele toda? Não é chocar a audiência, não é chocar os críticos. Mas o sexo ainda choca, percebes? Porquê aquele filme, a história daquele filme, do Nymphomaniac, podia ter sido contado sem haver sexo explícito. Só que a questão é, por que não? Por que não mostrar? Claro, eu não estou a dizer nada contra. Claro. Eu estou a dizer que a história podia ser contada sem haver o sexo explícito. Claro, tu perceberias, tu podes contar tudo da mesma maneira. Sim. Agora, qual foi a intenção do realizador? A intenção dele foi dar realismo à história que ele estava a contar. Exatamente. Ou foi provocar o choque? Eu diria que é normalizar o sexo, porque é disso que se trata o filme, não é? Bem, ok, temos opiniões diferentes em relação a isso. Pronto. Mas tu não admites que possa ser só a expressão pessoal dele, é a forma dele fazer filmes e não ter de ser para chocar? Admito que isso precisamente porque é o modus operandi dele nos filmes todos. Isso é uma coisa que é... Tu acabaste de dizer que era só para chocar, aí é que eu não concordo. Pode não ser. Não, eu acho que o objetivo dele é chamar a si alguma publicidade, alguma celeuma em torno do filme. Acho que és um tarado, porque eu acho que o sexo pode ser encarado de uma forma normal e artística, percebes? Eu não vejo assim as coisas tão estanques. Não, mas a questão é, não basta, o sexo para ser artístico e erótico tem de ser muito mais do que uma simples penetração. Ou seja, no sentido em que se for só uma simples penetração, aí é pornografia. Porque a única coisa que tu estás a dar é a mesma coisa que a pornografia te dá. Agora, por exemplo, sei lá, aqueles clássicos eróticos, O Último Tango em Paris, As Noites Escaldantes e não sei o quê, podem se calhar não mostrar nada, mas aquilo que deixam na cabeça do espectador se calhar tem muito mais força do que tu mostrares uma penetração. Sim, deste um excelente se calhar. Sim. Essa questão é muito dúbia. No caso do Lars von Trier e outro que me está a vir à cabeça, o Gaspar Noé, pronto, essa malta gosta muito de mostrar pinocada assim, pronto, é a forma deles de... Eu acho que eu sinto que é mais choque. Eu também sinto que é mais choque. Eu sinto que é mais choque, percebo que há já ali uma intenção artística por trás, mas aquilo que sobressai é só o choque de eu estou a mostrar isto no cinema. Vocês são os garotos, não conseguem ver duas pessoas a pinar. Não, eu adoro ver pessoas a pinar, calma com o que eu acabei de dizer. A mim acontece-me muito eu envolver-me em certos filmes que estou a ver, se eles são bons, e às tantas as cenas de sexo estão lá e não é isso que eu guardo dos filmes depois de os ver. Portanto, eu acredito, e isso para mim é um caso de uma cena de sexo bem usada a favor do filme, bem sucedida. Não, se eu me lembrar da cena de sexo, acho que não tem problema. Pronto, eu no Brown Bunny só me lembro dessa cena. Não me lembro de mais nada do raio do filme. Até porque se calhar o filme não é bom. Se calhar, não sei. Por exemplo, o G-Manuel, tu tens a nudez, tu tens exatamente a nudez, e eu acho que está filmada de uma forma mais sublime do que este filme do Jess Franco. E eu considero que a exploitation é a mesma. Só que são filmes de exploitation que têm uma história mais sustentada e têm motivações mais sustentadas. Mas olha, já agora só dizer uma coisa sobre o Jess Franco. Um de vocês há bocado disse que nunca tinha visto nenhum filme dele. Eu só vi outro filme dele, que foi o Necronomicon, que passou no Motel X. E ao pé do Necronomicon, As Cartas de Amor de uma Freira Portuguesa é uma obra-prima, porque foi esse um documentário sobre o ator principal, que até foi lá, que é um gajo americano que vive em Espanha há não sei quantos anos. E é um filme que também tem cenas em Portugal, até dentro da Torre de Belém, se bem me lembro. Esse não tem nada que se aproveite, pelo menos da minha opinião. Ich habe mir so etwas gedacht. Sie wollte unbedingt mit mir zu den Richtern der Heiligen Inquisition. Wenn ich nicht die Vernunft bewahrt hätte, dann wären wir jetzt... Eu gostava só de fazer uma homenagem. Nós falámos aqui de vários atores que entraram aqui no elenco, de atores portugueses. Eu gostava de fazer aqui uma homenagem ao Vítor Mendes, que ele tem um pequeno papel que é o mayor, é o mayor da vila. É o pai do Fernando Mendes, não é? Exatamente, ele é o pai do Fernando Mendes. E é uma fotocópia, o Fernando Mendes é uma fotocópia do pai. Espera lá, é aquele gordito que leva a gaja no... O gordito. Que leva a gaja na carroça. Exatamente. O Fernando Mendes é uma fotocópia do pai. E infelizmente, agora aqui uma parte que é mais triste, infelizmente o Vítor Mendes morreu poucos anos mais tarde, enquanto rodava outro filme do Jess Franco no Brasil, que é o Les Filles de Copacabana,
em 81. Curiosamente, eu já tive este filme encomendado, mas tive que cancelar a encomenda porque descobri que não tinha legendas nem PT nem inglês. Pá, és muito esquisitinho. Siga para... Sou muito esquisitinho. Mas é em brasileiro, o filme é falado em espanhol? Não, é espanhol, é espanhol. Isso é porque não tiveste de andar a mamar anos de Doraemon em espanhol, como a minha geração, e já tinhas habituado a ver filmes espanhóis sem mas eu legendas. acho que faz parte do encanto ver estes filmes nestas línguas, pá. Tens que... Volta lá a encomendar isso. Volto lá a encomendar isso. Yeah. Vou pensar seriamente nisso. Mas gostava de deixar aqui esta referência ao Vítor Mendes, porque eu tenho pouca memória dele, porque ele morreu, eu era muito, muito jovenzinho, e eu vi apenas uma ou outra coisa quando era miúdo. Lembro-me de uma publicidade à Schweppes em que ele entrava, e pouco mais do que isso. Ao vê-lo neste filme, parecia que estava a ver o Fernando Mendes. Sim, eu não sabia, eu até pensava que ele não era português. A maçã não caiu muito longe da árvore aqui. Pois são aqueles gordinhos bonacheirões e simpáticos, não é? Faz parte desse... Não, mas é uma fotocópia. Pá, e é um sacana, porque vai levar a miúda, estava a fugir, e o sacana leva de volta para o convento das Sevícias. Malandro. Exatamente. Está bem. Muito bem. Virgens pré-adolescentes, madres superiores, más como as cobras, lesbianismo, repressão sexual, Cristo, anticristo, fé e pecado, enfim, tudo ingredientes de um peculiar subgénero que atingiu o auge nos anos 70 por entre os fãs do cinema de segunda categoria. Hoje falamos do Nunsploitation, ou seja, a exploração do género de freiras, sendo que aqui, entenda-se, freiras bem menos castas que o habitual. Há imensos títulos e eu não tive tempo de os espreitar a todos, por isso segue-se aqui os que me pareceram mais relevantes. O José Santiago já despachou o Killer Nun, vamos ver o que se segue. Para efeitos históricos, a Wikipédia fala aqui no primeiro do género, chamado Häxan, um filme escandinavo de 1922, mudo e a preto e branco, e é uma visão mais séria com o retrato da doença mental e como em tempos era encarada como superstição e manifestações demoníacas. Depois, o polaco Madre Joana dos Anjos, de 61, é mais um a ter em conta graças ao prémio do júri de Cannes e o primeiro de 2 filmes a retratar eventos reais passados em França no século XVII. O segundo é The Devils, de 1971, com a Vanessa Redgrave e Oliver Reed. E ele é referenciado, há uma referência qualquer aqui no filme do Jess Franco a esse filme. Eu nunca vi o Devils, mas tenho ideia de algumas coisas que se passam nesse filme e fez-me lembrar, não sei se foi a cena da Zanetti lá com as 2 senhoras, mas aquilo pareceu-me alguma coisa. Sim, eu acho que tem a ver com a parte dos, não é encantamento, é das... do ritual? Do ritual, exato. Lá com o diabo, aparece um diabo, lembra? Vocês nem falou nisso, mas aparece um diabo. O diabo é um quadro. Não, é um diabo. É um diabo, mas aquilo é para parecer que é sonho, não é? Tem assim uma parte mais subjetiva. Mas pronto. Este aqui, o Devils, de 71, é uma das produções britânicas mais caras aqui deste lote, provando que o género conseguiu ocasionalmente sair da série B. É mais um daqueles casos onde é complicadíssimo encontrar uma versão definitiva e sem cortes, visto ter sido esquartejado ao longo de décadas. O Paulo está tramado para comprar isto, encontrar a versão definitiva, porque pronto, é complicado. Na altura gozou de um inesperado sucesso de bilheteira e deu aso a pelo menos um clone chamado The Nun and the Devil, 2 anos depois. Boa fotografia, péssimo para a masturbação, não vai além do softcore. Antes da freira portuguesa, Jess Franco já tinha tocado no assunto em 73 em Les Démons, Os Demónios, que apesar de ter estreado um pouco antes do Exorcista, o marketing ainda foi a tempo de colocar no póster o exorcista que tenha cuidado, porque é aqui que os demónios estão. Para mudar de ares, trago aqui uma produção japonesa de 74 chamada School of the Holy Beast, sobre uma mulher que entra para um convento para descobrir os motivos por trás da morte da sua mãe. Aparece muito bem referenciado pela sua realização e pela abordagem mais artística. Depois, Satânico Pandemonium, La Sexorcista, de 1975, é um filme mexicano que só aparece aqui por 2 razões. O subtítulo, que é incrível, La Sexorcista, e porque, se estiverem recordados, inspirou o nome da personagem da Salma Hayek no Aberto de Madrugada. Até de madrugada. E já que falamos de grandes títulos, vou só dar aqui mais 2 exemplos. None of That, de 2008. None of That, escrito como freira. Nós percebemos. E Nude Nuns with Big Guns.
ambos comédias de ação, com freiras armadas e com sede de vingança. Queria dar 2 exemplos que são os que me saltam mais à memória dentro desse género então diz já, vá, que eu, de religião só e freiras. faltam 2. Opa, é o Orfanato do J.A. Bayona, que eu acho que é um excelente filme com um clima de tensão brutal. Mas isso tem freiras? Já nem me lembro. Aquilo tem a ver com o orfanato e tem a ver com um incidente que aconteceu lá. Sim, eu sei qual é o filme, já o vi uma vez. Pronto. Há muito tempo. Eu acho que o filme está brilhante. E depois tenho um outro exemplo, que eu acho que é uma tragédia, que é do mesmo ano aqui das cartas da freira portuguesa, 1977, mas desta vez do Michael Winner, que se chama A Sentinela. E é um filme que eu acho que é terrível, tem um pacing terrível, mas todos os filmes do Michael Winner padeciam desse mal. Tem a ver aqui com uma entidade que é uma freira, que é uma espécie de um espectro que vem para se vingar. Mas tem maminhas? Não tem maminhas ou não? Não tem maminhas. Sim, senhor. Muito bem. Então não... Tinha que ter maminhas, era isso? Não necessariamente. Se calhar alguns aqui que eu disse que não chegam a ter mulheres nuas, mas acho que se calhar têm. Pois. Acho que todos têm. Arriscava dizer isso. Mas pronto. Pois, eu não sei se arriscava. Para provar que o género não está morto, Darren Lynn Bousman realiza Saint Agatha, estreado em 2018, mais inclinar para o terror psicológico, lá como o teu Orfanato. E aqui confesso que já estou a sair um bocadinho do género, mas para terminar voltamos ao Robert Rodrigues e ao seu Machete, para se lembrarem da Lindsay Lohan como freira lambedora de canos de pistola. Não sei se lembram dessa, sim, mas dessa freira safadona. É uma referenciazita. Lindsay Lohan. É uma cena. É um personagem. É uma cena. É uma cena. Yeah. Belos tempos. Pronto, e está feita a lista. Acabou. Pronto, foi uma bela lista. Pronto, foi o possível. De freirinhas. Não sei se querem dizer mais alguma coisa. Não, acho que só depois disto temos que ir ao confessionário. Rezar, não é? E ir a Fátima de joelhos, porque de outra forma não conseguimos espiar estes pensamentos impuros. Yeah. Rui, obrigado por apareceres por cá para falar de sexo connosco. Os meus pais vão adorar saber. Eu é que agradeço o convite, foi muito divertido mais uma vez e pronto, olhem, muita saúde para todos e é isso. Exatamente. Está na hora de regressarmos à clausura do convento e às nossas orações. Fiquem atentos ao VHS porque vamos ter um gigantesco convidado nacional no próximo episódio. E não me estou a referir ao tamanho, evidentemente. Queres adivinhar, Rui? Quem é que vem cá no próximo episódio? Quem será? Será que é o Tony Carreira? Poderia ser, mas não, é alguém ligado mas não ao dentro cinema. da música, dentro do cinema. O Lauro António? Será? Não? Será? Não. Poderá ser? Poderá não ser? Para não o perderem, rezem 3 Ave-Marias, um Pai Nosso e não se esqueçam de nos seguir no Spotify, subscrever no YouTube ou na plataforma da vossa preferência. Idem paz e o Senhor vos acompanhe. Esta é a parte em que vocês dizem graças a Deus.